Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. A gente vai começar aqui o nosso terceiro encontro de Metrópole. A gente faz esses encontros desde nós temos 2 meses, 3 meses que a gente começou a fazer uma sequência de encontros para debater o plano metropolitano, né? E esse é o terceiro encontro, mas é um encontro que também vai acontecer numa conjuntura bem diferente daquela que a gente começou a fazer o seguinte, né? Então, é isso. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Silveira, sou coordenador da Casa Fluminense, organização que também ocupa esse espaço aqui. Então, também muito boas-vindas a esse novo espaço da Casa Fluminense, para um pouco mais de 2 meses. A gente divide esse espaço aqui com o ISER, com a Fundação Cidadania Inteligente, com o Repórter Sem Fronteiras. Então a gente espera que esse espaço aqui seja um espaço de encontro da sociedade civil, né, de muita discussão, de articulação. Eu estava até falando, quando tiver a manifestação aqui embaixo, a gente já cai na... a gente faz a concentração aqui, né, e depois vai descer. Então, assim, de verdade é com alegria que a gente recebe todo mundo aqui. E desde já também, olá, Glória. Olá. Bem-vinda. E desde já também agradecendo aqui a professora Ana Lúcia Brito e o Aércio, para poder ser aqui os convidados que vão disparar aqui reflexões para a gente pensar pontos prioritários, né, para o controle social e para a incidência política na agenda do saneamento, né, nessa escala metropolitana. E todo mundo já chegando e sentando, eu só queria agora, depois dessa introdução, falar assim, brevemente sobre esse contexto metropolitano, que mudou muito, e aí dando gancho aqui para os meus colegas apresentarem os desafios específicos do saneamento. Só para ele ficar na mesma página, é isso, né? Existia o Conselho Metropolitano, ele foi instalado pelo governo Witzel em junho desse ano, né? E nesse momento de instalação, várias das organizações que estão aqui foram empossadas como membros desse conselho, e foram empossadas porque participaram de uma conferência no ano passado em Niterói. A gente tomou posse, a gente participou desse ato de posse, a gente disputou a presidência do Conselho Consultivo, e a gente ganhou, digo a gente porque foi uma ação coletiva desse grupo da sociedade civil, junto com a prefeitura, uma representante da prefeitura de Niterói, a gente foi eleito para a presidência do Conselho Consultivo. Então, nesse cenário, a gente propôs a realização de uma série de encontros, né, para discutir o plano metropolitano. A ideia da gente era como é que a gente acumula mais informação, né, mais articulação com outros parceiros, para poder ter uma atuação dentro desse conselho, uma atuação mais propositiva. Né? Então, junto com a Rede ProRio, a gente, uma iniciativa que parte da UERJ, começamos a fazer esses encontros. Fizemos um sobre o capítulo de equilibrar a metrópole, fizemos outro sobre metrópole inteligente, que fala sobre os setores econômicos. Mas, ao longo desse processo, coisas muito ruins aconteceram nessa agenda metropolitana. A primeira foi que o governo do Estado puxou a reunião da Câmara Metropolitana, que é a reunião do governador, com os prefeitos. Inicialmente, nós fomos convidados para participar dessa reunião, porque a lei determina que a presidência do Conselho participe da reunião da Câmara, e os outros 3 membros do Conselho Consultivo que foram eleitos como representantes na Câmara. Inicialmente, nós fomos convidados, mas logo depois a gente foi desconvidado da reunião, e a gente já imaginou que não vinha coisa boa disso. E aí a coisa não boa se confirmou na reunião do Conselho. Né? O governador anulou a reunião que a gente tinha sido eleito, presidente, para a presidência, e também os representantes da sociedade civil. E além de ter anulado, ele, no ato de nomeação, formalmente, desconsiderou esse grupo, novamente, um grupo que tinha sido eleito na Conferência Metropolitana, e desconsiderou, colocou pessoas que, a nosso juízo, caíram de paraquedas nessa agenda. Né? Então isso foi algo muito ruim, a gente se posicionou, fez uma carta pública, a gente circulou, e um cenário muito difícil.
encurtando a história, né, que a história tem vários, a gente fez movimentação junto à LERJ para buscar que a LERJ revertesse o cenário, sem sucesso até o momento. Pois bem, mas a novidade mais recente dessa briga, né, e desse afastamento, né, do governador da participação no Conselho foi que na semana passada foi feita a primeira reunião do Conselho Consultivo, desse novo Conselho, né, que nomeado pelo governador, formalmente nomeado, e a gente foi participar, saiu para participar eu, o Ari Girota, que é do sindicato da SEDAI, que é membro também foi eleito, né, como representante do Consultivo no Deliberativo, o Extra, que é da Federação de Moradores de Japeri, também nessa condição de membro eleito, e o Pedro Sosenberg, pelo ISER, que também fazia, né? E, para nossa surpresa, né, a gente foi impedido de entrar na reunião. Né? A gente foi impedido, Sérgio. É uma coisa assim. E a participação está na lei, artigo 18 da lei metropolitana, que essa reunião é uma reunião pública. E digo mais, é uma reunião que você pode até gravar. A lei permite isso. Você pode gravar a reunião. E não só não deixaram a gente entrar. Foi uma reunião num anexo lá. Não deixaram, a gente, alguns interlocutores que estavam lá, que até levaram o pleito, tem gente lá fora querendo entrar. Teve gente que falou, o Mauro Osório falou isso na reunião. Né? E aí, mas eles falaram, não, essa reunião aqui não vai ter participação, não, na próxima participa. Então, gente, eu acho que é desse cenário que a gente está falando. Né? Desse cenário que já era muito difícil e agora a gente tem um processo muito assertivo de afastamento nosso disso, né? Não teve um processo muito direto de criminalização da gente, mas eu não duvido que isso daqui a pouco chegue, né? É só pensar o que o governador falou para as organizações da Maré, quando fizeram a ação da carta, né? Colocou a culpa da violência nas organizações do... Então é nesse cenário que a gente está falando. Então eu acho que a discussão de hoje, diferente das demais, nem vai se centrar tanto na discussão do PDUI, porque a gente já está entendendo que isso virou secundário, porque isso nem está sendo discutido na Câmara, né? Além de pensar que a Câmara foi desmontada, toda a equipe da Câmara. Quem é que responde pela Câmara hoje? Sabe dizer? Quem é o diretor, quem é o superintendente, quem é o assistente? A gente também não sabe. Então, mas ao mesmo tempo, para ir fechando aqui minha fala e dando gancho, houve a reunião do Conselho Consultivo. Quem foi eleito para a presidência foi o Juarez Fialho, que foi quem perdeu a eleição na vez passada, secretário de Estado, e o vice dele, cara, parece que é um cara de uma associação de policiais. Eu acho que tem que ver. Tem que dar uma olhada aí, a agenda está aqui, mas é algo desse tipo. É algo desse tipo. E é um cara que é assessor do governo. Então você tem um conselho deliberativo que é presidido pelo governador, um consultivo que é presidido por um secretário de Estado e que o vice é um assessor do governador. Então, e parece, vamos conferir esse negócio aí, de que entidade ele representa, mas já tanto de passado tinha a ver com isso. Mas houve a reunião e ao final da reunião o Witzel desceu do gabinete dele e foi falar com os membros do conselho. Foi falar com os membros do conselho e ele destacou duas questões que esse conselho precisa deliberar, precisa trabalhar. Uma é a modelagem da SEDAI, eles vêm dando isso como uma grande alavanca para recursos privados, né? É o mantra, né, desses caras é isso, você vai vender as coisas para ganhar investimento. E a outra demanda é Transbrasil, a obra do BRT Transbrasil, que é uma obra que é muito metropolitana, envolve vários prefeitos. O governador quer um pouco entrar na mediação disso para tentar resolver. E uma outra coisa, ele falou que quer que o conselho trate de Smart City. Desde o início ele está querendo, Então, enfim, excluindo aqui Smart City, ele não vai falar. Eu acho que aí é um pouco dar esse gancho para a Ana e a Essa, a gente acabou me combinando como é que a gente pode começar. Mas, como que, bom que é um time entrosado. Para poder um pouco trazer o que são, independente aí da cortina de fumaça que o governo cria ao tentar nos afastar dessa agenda,
independente do próprio plano metropolitano, que tem diretrizes, mas parece que não está sendo a guia para esse processo metropolitano, o que é importante para a gente, enquanto sociedade civil, ficar atento e atuar para fazer controle social e ciência política, né? É um pouco a pergunta que a gente deixa. E uma outra pergunta, até falando com Marina, quer dizer, e também como é que a gente vai se reorganizar a partir desse lugar, não conselho, né? A gente estava muito claro que a gente tinha um papel dentro do conselho, mas a gente não somos conselho, né? Algumas pessoas provocaram, vamos criar um fórum metropolitano de acompanhamento disso. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que hoje também é um momento para a gente levantar ideias de organização popular para dar conta aí de enfrentar esse cenário muito difícil. Então, era um pouco essa a introdução que eu queria fazer. Mais uma vez, agradecer a Ana e a Essa, todo mundo que está aqui, para a gente começar esse papo. Por fim, só lembrando que a gente está fazendo uma gravação. A gravação pega só as falas aqui iniciais, nas primeiras exposições aqui de 20 minutos. Depois a gente fecha a gravação para a gente ficar mais à vontade para conversar e a gente decidir o que vamos fazer. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Vai começar? Eu só vou passar ali, mas eu não vou usar muito os slides não, porque na verdade assim mudou um pouco. Tá, eu vou sentar aqui. Será que o controle aqui passa? Não, eu passo aqui, ó. Vou tocar, eu quando vejo melhor, eu passo. Só tem que botar no negócio de tela cheia. Bom, gente, boa noite. Na verdade, assim, eu tinha feito uma coisa meio assim, mistura do da questão do plano metropolitano, algumas questões do plano metropolitano, né? E algumas coisas que são da agenda do controle social, né? Do saneamento na região metropolitana do Rio, né? Então, essa ideia dos pontos prioritários, né, que eu acho que é importante a gente discutir, né? Uma primeira coisa, eu acho que é ter acesso à informação, né? Eu acho que se a gente quer incidir na agenda de saneamento, né, a gente tem que ter acesso à informação, né? E a gente tem algumas fontes de informação, né? A gente não vai, uma primeira coisa é que a gente não vai ter a expectativa de sair um censo do IBGE e uma pesquisa nacional de saneamento que foi feita em 2017, né? Eu acompanhei a pesquisa do IBGE e tal, que ia trazer uma série de dados sobre gestão. Nada disso vai ser divulgado, né, com esse governo que nós temos no governo federal. Então, o SNIS é o último dado que a gente tem, esse de 2017, né, e ele está mais ou menos continuando, né? Então, de como é que a gente pode usar um pouco, entender um pouco esses dados, né, que estão colocados aqui de acesso à água e de esgotamento sanitário na região metropolitana. Eu acho então, que a primeira coisa é se apropriar das informações, né? Então, fonte de informação, a gente tem o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né? A gente tabulou, enfim, as meninas do meu grupo de pesquisa tabularam um pouco esses últimos dados, né, que mostram que a gente ainda está com situações assim, ainda de abastecimento de água precárias, de esgotamento sanitário ainda, enfim, que é o vermelhinho, né? Áreas ainda bastante ruins, né? Se a gente pegar queimados, enfim. E esses dados são interessantes, os dados do SNIS, porque eles são muito mais fiéis que o dado do IBGE. Não porque o IBGE seja de 2010, mas que o IBGE trabalha não com trabalha também com acesso à rede de esgoto ou à rede de drenagem, né? Qualquer afastamento que você tenha de casa funciona, né? E na realidade o SNIS traz o dado, pelo menos o dado fornecido pela SEDAI, né, do esgotamento sanitário. Um outro dado que a Heloísa vai gostar, né, é o dado dos planos municipais de saneamento, né, do que tem, né, e do que não tem. Vermelhinho, verdinho, o que tem. Niterói é uma incógnita para mim. Se a Heloísa puder me responder, eu agradeço. Porque Niterói é uma incógnita. Porque tem um plano na internet de Niterói, né, mas ninguém sabe se esse plano foi aprovado por lei, ninguém sabe como é que ele virou esse plano, ele está lá, disponível na internet, né? Sendo que Niterói é fundamental ter plano, né? Porque todo mundo acha que Niterói é o paraíso, né? Que tem uma empresa privada, Águas de Niterói, que fornece o serviço super bem, etc. Mas Niterói, ela viola várias questões da Lei Nacional de Saneamento. Por exemplo, Niterói não tem regulador, ninguém regula Niterói. A Genesa? Não, a Genesa não. Não é só isso. Não. São João está no mesmo problema.
Mas São João, pelo menos a SEDAI é regulada pela Genersa em São João. A Águas de Niterói não é regulada por ninguém. Ninguém regula. A EMUSA não tem a função de reguladora. Esse é o problema. Ela não foi criada para ser reguladora. Então ela não pode ser um regulador, entendeu? Assim, ela nem foi designada oficialmente como regulador. Na verdade, quer dizer, tem várias questões da Água de Niterói, que a Água de Niterói teve a sua concessão antes da lei 11.445 de 2007, né? Mas, assim, teoricamente, né, já teve tempo suficiente para Niterói se adaptar à lei. Por exemplo, até hoje a empresa Águas de Niterói presta serviço sem um plano municipal de saneamento, que é um fenômeno. Né? Aliás, um fenômeno do estado da região metropolitana do Rio de Janeiro praticamente todo. Né? Porque os planos todos são posteriores, né, à delegação para a SEDAI, enfim, é o contrato que delega para a SEDAI a prestação de serviço. Né? Alguém sabe qual é o instrumento que está junto, anexo, né, aos contratos da SEDAI? Não, ninguém sabe o que vem junto, porque tem que ter o contrato e tem que ter um instrumento junto, um plano, né? Porque na realidade os contratos foram feitos a maior parte deles da região metropolitana em 2010, né? Então, se a lei é de 2007, eles tinham que cumprir a lei minimamente, né? Ter um contrato de programa, mesmo que seja pendurado, né? O documento que está em anexo são os planos diretores municipais de desenvolvimento urbano. São João começa a discutir o plano de revisão do plano diretor agora em novembro. Mas assim, o plano diretor não é um plano diretor de desenvolvimento urbano, não é um instrumento para orientar a prestação de serviço de saneamento. Né? Então os planos são a base do controle social. Então, assim, se alguém quer fazer controle social de saneamento, eu sugiro que leia os planos. Porém, os planos têm qualidade bastante variável. Né? Tem bons e tem ruins. Né? Nem todos os planos municipais também foram aprovados por lei ou decreto. Isso quer dizer que nem todos eles são válidos, né? Porque para ser válido tem que ser aprovado por lei e decreto. Né? Mas todos estão disponíveis na internet, então é fácil de você ler e acessar. Né? E o processo de mobilização social dos planos também deixa muito a duvidar. Daí uma questão que eu acho que é complicadíssima, né? Eu acho que uma pergunta para nós aqui, talvez o Aécio ajude a responder. Né? Por que saneamento tem mobilizado tão pouco as pessoas? Né? Quando você faz uma oficina de saneamento ou quando você faz uma reunião, quer dizer, por que essa questão, né, que aparece tão frequentemente na mídia, né, por que a gente não consegue trazer as pessoas para discutir? Por que a sociedade não se mobiliza? O que a gente está fazendo de errado? Né? Porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. Se a gente não consegue trazer as pessoas, né, tem algum problema. Né? Eu trouxe algumas questões também do PDUI, né? Enfim, que são várias questões. Né? No início aqui era para a gente discutir o terceiro a parte do PDUI, que era de metrópole sustentável. Né? Mas na realidade tem várias questões dentro do PDUI. A questão da água, né, atravessa todo o PDUI. Então, por exemplo, no programa Habitat Metrópole, né, está mencionado uma questão de segurança hídrica da região metropolitana, né, que é o déficit dos dois sistemas que atendem a metrópole, né, tanto o sistema Guandu quanto o sistema Laranjal. Os dois sistemas têm problema. Né, e os dois sistemas precisam de melhorias. Né, e isso está mencionado, né, no plano. Então, como você... Quer dizer, na questão do abastecimento de água, pelo menos o tema, né, é tratado. Né, e apenas Rio Bonito, né, apresenta abastecimento satisfatório, né, esse é o diagnóstico do PDUI, né, e Maricá requer novo manancial de abastecimento. Né, então, assim, os outros todos você teria que aumentar a capacidade de produção de água do Guandu para atender a Baixada, por um lado, e por outro lado, do outro lado do sistema Munana Laranjal, é um sistema que já está em déficit há muito tempo. Né, e é interessante olhar, né, que no caso do Munana Laranjal, o Plano Municipal de Saneamento, por exemplo, de São Gonçalo, ele diz que o problema do déficit em São Gonçalo é que as pessoas gastam muita água. Ou seja, o Plano Municipal de Saneamento de São Gonçalo, por exemplo, não tem nas suas referências de bibliografia o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Ou seja, é um fenômeno. Aquele plano de São Gonçalo que eu não sei quem fez, mas é um pouco mal feito. Eu deixei aqui um outro dado que a gente também deveria olhar com mais cuidado para a SEDAI, né, que são as perdas de água. Né?
da SEDAI, que é um dado importante para a gente discutir, né? Eu já parto do princípio, aviso logo para todos que eu sou radicalmente contra a privatização da SEDAI. Mas, por outro lado, eu acho que a SEDAI precisa ser melhorada, muito, né? Então, eu acho que se a privatização do serviço não vai resolver o problema nos municípios mais pobres, né? Se ela foi bem sucedida em Niterói, a gente tem que entender que Niterói não é um município pobre da região metropolitana. Eu quero ver como é que alguma empresa pobre vai atender Japeri, por exemplo, né? A própria empresa que atendia São João de Meriti, ela foi embora, largou o São João na mão e foi a EGEA. Não abandonou o projeto lá não, tá? Não, mas a EGEA saiu. A EGEA saiu de São João de Meriti, a empresa privada, né? Justamente porque viu que não ali, naquele negócio, não ia... Mas a SEDAI pressionou muito para essa... Então, assim, existe um problema, né, eu acho, com relação à SEDAI, mas eu também acho que a concessão privada não será a solução para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, a privatização da SEDAI, e eu acho que a gente tem que começar a olhar essas coisas com um pouco mais de cuidado, né. O PDUI, né, trata do programa da questão de esgotamento sanitário em diversos aspectos, né, tanto no equilibrar a metrópole, né, e é interessante porque isso é uma questão que me chamou a atenção, é que o PDUI não fala em momento nenhum, né, em um programa mais necessário, né, se a gente for pensar todos os programas que já passaram, né, de esgotamento sanitário, pelos quais a região metropolitana já passou desde o governo Brizola, né, enfim, Programa de Exploração da Baía de Guanabara, PISAN, etc., né? Nova Baixada, Baixada Viva, Construção Rio e tal, e não consegue nunca universalizar os serviços, né? Existe um problema, né? Então, isso deveria ser uma questão central, né? De qual seria a proposta do plano, né? Para pensar a universalização dos serviços, né? Qual é o programa, né? Você vai dar continuidade ao PSAN, a lógica do PSAN é uma boa lógica, ou você vai trabalhar de outra maneira, né? É interessante olhar, porque a Baía de Guanabara, né, é um mote importante, né, para pensar. Mas quando você fala na Baía de Guanabara, e eu estou deixando aqui o mapa, né, que está proposto nas áreas prioritárias, né, dos programas prioritários da metrópole sustentável, né, que são os canais coletores que viriam ao longo dos principais rios da Baixada para levar, coletar o esgoto, né, e desses que chega nesses rios e levar o esgoto que chega nesses rios para as estações de tratamento que operam com capacidade ociosa, porque o PDBG construiu 2 estações de tratamento, né, que é Pavuna e Sarapuí, e a Alegria, ela foi reinaugurada pelo menos umas 10 vezes, se eu não me engano. E cada vez assim que você faz uma obra nova na Alegria, você reinaugura a Alegria. Provavelmente o Witzel também irá reinaugurar a Alegria, porque alguma está acontecendo obra lá, então provavelmente ele vai botar a plaquinha lá de reinauguração, né? Mas Sarapuí, Alcântara e Pavuna, que foram as principais estações que foram construídas, né, todas operam com capacidade ociosa, né? Então, assim, você tem uma estação de tratamento que não trata o esgoto, né? E aí a discussão do Firmino, que é uma discussão importante, é que se você constrói uma estação de tratamento de esgoto e a estação não opera, né, ela acaba... Essas estações tiveram que ser reinauguradas porque eu tive um aluno que foi da SEDAI, que fez uma pesquisa sobre essas 2 estações de tratamento, e elas estavam completamente degradadas, elas tiveram que ser praticamente refeitas, né? Por isso que foram inclusive reinauguradas. Porque não estavam operando, né? Então, assim, uma estação de tratamento de esgoto é feita para operar. Se ela não opera... 15 anos parada. Então, assim... então, não adianta. Então... mas de todo jeito, e aí eu acho que talvez nisso, né, eu discordo do Isaac em várias coisas, mas Isaac Bolshan, que é um professor da UFRJ, que trata desse tema com muito detalhe no plano de saneamento de esgoto de Caxias, né. Ele diz o seguinte, que na realidade você está começando, está invertendo a lógica, né, porque você está, em vez de você estar pensando em levar
coletar o esgoto, tirar o esgoto da porta da casa das pessoas, você está pensando, primeiramente, em fazer operar as estações e despoluir a Bahia. E para tirar o esgoto da casa das pessoas não tem nenhum programa. Eu estou falando que não tem programa para terceiro e segundo distritos de Duque de Caxias, não tem. Para todo o outro lado de Nova Iguaçu, também não tem. Pegar num pedaço grande de Nova Iguaçu, não tem programa nenhum para beneficiar essas áreas. Queimados, não tem nada. Japeri, não tem nada. Né? Então, tem várias áreas da metrópole que tem assim, nenhuma perspectiva de melhorar o acesso ao esgotamento sanitário. É claro que despoluir a Bahia é importante, eu adoraria, sei lá, voltar a tomar, acho que eu nunca tomei banho na Bahia. Um dia eu poder tomar banho na Bahia, né? Você viu que o Rio Sarapuí, essa última chuva agora. Mas assim, essa é uma questão importante, né? Então, o que a gente, quer dizer, como é que você vai pensar, né, essa discussão do controle social para o tema do esgotamento sanitário, né? Eu acho que assim, o controle social funciona muito, opera muito na lógica de onde está tendo obra, né? De como é que você vai, onde tem programa e acompanhamento dos programas, né? E agora a gente está numa fase de estagnação completa em termos de esgotamento sanitário, né? Fora algumas ações, eu conversei com a Luísa, né? Fora algumas ações que é especialista no Alcântara, Sim, né? no estado é Alcântara e Zona Oeste mais universidade. E o Zona Oeste mais saneamento, né? Mas assim, então a gente seria esse mapa, né? Que seriam as principais estações de saneamento ali, né? E você levaria então o esgoto para essas. A principal estação de tratamento está sendo construída na Vala do Sangue Santa Cruz. Oi? É o saneamento Santa Cruz, que não está ali no mapa. Mas ali mas eu não estou falando da Zona Oeste, estou falando dos programas da Baía de Guanabara só, né? Mas vou entrar no Zona Oeste, né? Depois. Então, outras questões com relação ao PDUI, né? O sistema proposto, né? Que está pensado, né? Foi discutido, eu acho que essa é uma discussão, tem inclusive uma lei de um deputado estadual que autoriza, né, o lançamento de esgoto nas redes de drenagem. Inclusive, estou tentando lembrar o nome do deputado. É uma lei aprovada, aquele de cabelo branco que era... Que é essa? Sim, eu tenho a cópia da lei, acho que esse é o nome dele. Mas é um cara do PSDB que foi foi candidato a vice do Luiz Paulo. Luiz Paulo, não. Esse foi candidato a vice de alguém na última eleição de governo, do governo estadual. A vice do Eduardo Paes. Código Bittencourt. Código Bittencourt. É uma lei dele. Que Recente? mais ou menos, né? Ela veio junto com o PDUI. Justamente Influência forte, hein? Pois e agora sim, é claro que você tem que entender, quer dizer, como é que são feitas as redes de drenagem na região metropolitana fora do município do Rio de Janeiro, na Baixada, né? Assim, como é que você projeta essas redes, se essas redes têm capacidade efetiva de receber esgotamento sanitário? Isso não tem, né? Muitas vezes você faz a pavimentação, coloca uma rede, né, sem resolver o problema, né? Então, se existe cadastro da rede de drenagem, né? Os planos municipais de saneamento, que foram todos eles baseados no sistema separador absoluto, né? Como é que você concilia agora, então, essa questão, né? Então, são alguns impasses, né? Do modelo que a gente chama do modelo técnico, né? Que eu acho que tem que ter um debate, né? E tem que ser explicitado, né, para a sociedade civil. Eu acho que o modelo técnico ele não absolutamente não é uma coisa que deve ficar apenas na discussão dos engenheiros, né? Eu acho que as pessoas têm que levar isso para a sociedade, explicar os dois modelos, né? E tentar traduzir isso na linguagem popular, né? E permitir que você tenha um debate público sobre isso, inclusive para que pessoas de visões diferentes consigam opinar. Eu sempre discuti de uma forma saudável, né, confirmando esse tema, e acho que é uma maneira, né, de você trazer algumas questões, né. Os instrumentos de delegação, né, a fragilidade dos contratos dos programas que eu já comentei, né, que tem contratos com a SEDAI. Então isso é um impasse gravíssimo, tá? Eu vou dizer por quê. Porque se a SEDAI for privatizada, né,
esses contratos de programa, né, pela mudança que está acontecendo no cenário, eles continuam valendo, né, por um tempo, pelo tempo do contrato, que é 30 anos, a maior parte deles foi assinada em 2010. Né? Então, vem uma empresa privada, né, trabalhar com contratos de programa precaríssimo, né, porque não tem absolutamente nada nesses contratos de programa, eles são peças de ficção. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, né, de como é que você vai olhar para isso. Eu acho que, assim, cobrar um pouco, né? Eu acho que você tem condições de, se tiver uma mudança, né, mudar. Inclusive no município do Rio de Janeiro, então é pior ainda, né, porque o município do Rio de Janeiro nem tem contrato de programa. Né? O município do Rio de Janeiro tem um termo ainda mais precário, que é esse daí que chama Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações do Estado do Rio de Janeiro com a Companhia Estadual de Água e Esgoto, assinado em 2007. Né? 50 anos por olhar mais 50. Com 50 anos por mais 50, né? E assinado sem respeitar a lei. Né? Então, isso é uma questão fundamental. Né? Ou seja, se não tiver manifestação nenhuma, né, renova por mais 50. Se você não disser, não quero e tal. Agora, o Crivella se manifestou dizendo que gostaria, né, de mudar o sistema e fazer uma concessão da AP4. Né? Só que o Crivella parece que ninguém avisou para ele que tem a Câmara Metropolitana, né, e que você não pode tomar nenhuma decisão sobre saneamento agora, né, sem discutir com a Câmara Metropolitana. Ora, 70% da arrecadação da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, não no município não, no estado do Rio de Janeiro, vem do município do Rio de Janeiro. Você acha que a SEDAI vai abrir mão, alguém acha que a SEDAI, ou que qualquer companhia privada que venha assumir a SEDAI, ou venda de ações, ou os vários modelos que estão em questão, né, vão abrir mão do município do Rio de Janeiro? Não. Né? É o município do Rio de Janeiro, em princípio, que sustenta os investimentos dos outros municípios. Né? Então, essa é uma questão direto importante. na questão metropolitana, porque foi o município do Rio que entrou com ação direta de constitucionalidade, né? Justamente para tentar invalidar a governança metropolitana e poder resolver. Para ser um atalho para fazer isso da Então, o que está tendo de obra hoje que seria importante ter algum tipo de controle social, né, que continua tendo obra? Né? Esse programa do Guandu, né, para Baixada, né, os investimentos do PISAN estão sendo suspensos. Né? A questão das favelas no Rio de Janeiro é importante, porque o Witzel anunciou um programa novo para as favelas, né, que chama Comunidade Cidade. Né? E aí esse programa Comunidade Cidade ele vai atender 3 favelas do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Né? Rocinha, Maré e uma favela que eu nem conhecia, que do lado de São Gonçalo, que chama Salgueiro. Né? Então, para você ver como a questão do Witzel com o controle social, como ele é refratário ao controle social, né? Eu estava acompanhando o projeto da Rocinha, né? E aí estava marcada uma apresentação do projeto para a comunidade, né? E junto com os professores, Marcelo Burgos, da PUC, uma galera, a gente estava acompanhando a questão da Rocinha e falou, bom, vamos assistir, nos preparamos todos para ir lá assistir a discussão das pessoas que estão fazendo o projeto, né, que são pessoas relativamente sérias. Eles chamaram Toledo, né, que foi a pessoa que fez, que é um amigo querido, que foi a pessoa que fez o plano diretor da Rocinha, que tem legitimidade junto aos moradores da Rocinha. Né? Aí nos preparamos todos para isso, na véspera recebemos uma mensagem de que não era para ir não, porque o governador não autorizou. Porque não autorizou nenhum debate com a comunidade, no qual ele não pode debater, ninguém pode debater com a comunidade sem autorização explícita do governador. Nossa. Foi isso que foi passado para a gente. Então, não teve. Então, assim, esse programa é uma caixa preta, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Diz que tem bilhões para serem investidos nas 3 favelas, né? Mas seria uma questão de um TAC, um recurso que estaria vendo mais. Rocinha, Maré e Salgueiro. Salgueiro são os lados de lá. São Gonçalo. Bilhões? Bilhões. Ou mi? 2 bi, eu acho. 2 bi? Foi uma fortuna que ele anunciou, uma coisa assim. Maré. Pois é. Eu, na verdade, isso eu vou dizer onde isso apareceu. Tá? Isso apareceu por engano, né?
na CPI das enchentes, que o Tarcísio está fazendo, porque na realidade eles chamaram a SEDAI para se manifestar sobre que investimentos ela estava fazendo, e a SEDAI apresentou, não autorizada pelo governador, esse investimento. E aí isso deu um quebra-cabeça, porque aí o Tarcísio jogou na internet, e enfim, e aí apareceu. Não era para falar. Não era para falar, entendeu? E aí eles falaram, e mostraram em todos os lugares que vai ter obra, uma avenida que vai atravessar a Rocinha, vai ter esgotamento para todo mundo, né? Vão fazer, segundo eles, na Rocinha, vão fazer sistema de energia elétrica enterrado, né? Com os medidores, com telemetria para evitar os gatos, uma série de coisas, né, que estava proposto lá, e a SEDAI assumiria a maior parte das obras, ou seja, a SEDAI estaria à frente das obras, né, de urbanização da Rocinha. Né? Então, essa é uma questão, né, a gente está sem nenhum programa, em princípio, desde o Morar Carioca, que foi abortado, não tem programa de urbanização de favelas, né? As favelas cresceram, né? Eu acabei de terminar uma pesquisa grande no Alemão e a gente viu que várias pessoas do Alemão estão com problemas de esgotamento sanitário, né? Várias áreas do Alemão têm intermitência no abastecimento de água, né? Então é um problema, né? E por outro lado, isso remete a outra discussão, que é a regulação, né? Ou seja, várias áreas da cidade não são atendidas, e qual é a função do regulador, né? E como é que essa regulação também era afastada do controle social, né? Ou seja, como é que alguém aqui já entrou, alguém que trabalha com controle social entrou no site da Genersa? Né? A Genersa abre consultas públicas no site, né? Você pode olhar, né? Você pode pelo menos dar um palpite, dizer estou de acordo, não estou de acordo, né? Não sei se eles vão considerar, mas em princípio, né? Existe isso, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que começar a discutir essas questões, né? Eu coloquei aqui a questão dos modelos tarifários das tarifas sociais, né? Sobretudo porque a SEDAI só tem 2 modelos de tarifa, né, social, que é a favela e conjunto habitacional, né? E aí a gente vê que toda a população da Baixada, né, que não mora nem em favela, nem em conjunto social habitacional, mas é pobre, né, não tem acesso ao modelo de tarifa social, né? Isso é uma questão fundamental, porque mesmo que as pessoas falam, o índice de inadimplência da SEDAI é muito alto. O índice de inadimplência da SEDAI é alto porque o modelo de tarifa, né, não é compatível com a capacidade de pagamento das pessoas, ou porque você não tem um modelo de tarifa social adequado, né? Então, como é que você discute, né, esse modelo de tarifa social? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Eu deixei algumas coisas aqui sobre a ampliação do Novo Guandu, né, do Mais Água para a Baixada, são 3 contratos, né, 3 subcréditos, né? E é importante dizer que esses subcréditos, né, são escalonados, né? E que mesmo com mais água para a Baixada, né, algumas áreas da Baixada, estou falando de pedaços de Imbariê, Magé, um ladinho aqui, já estou olhando o mapa aqui, o ladinho aqui do Japeri, né? Esses pedaços, mesmo com mais água para a Baixada, eles não serão beneficiados, né? Então, mesmo assim, você ainda vai ficar com gente sem água, né? Então, como é que você acompanha, né, e discute essa questão, né, os investimentos do PESAN que estão suspensos, né, a questão das favelas que eu já comentei, né, a regulação, né, que está, enfim, o descolamento da regulação do controle social, né, e assim, como é que faz o regulador, né? Eu digo isso porque eu tenho um grande amigo que trabalha na agência reguladora, né, chama Pedro Pequeno. E aí, como é que ele regula se para regular tem que ter contrato, né? Tem que ter plano de investimentos, né? Tem que ter uma série de instrumentos para você regular, né? Se você não tem nada disso com os municípios da SEDAI, né, como é que você faz para regular a SEDAI, né? Então, eu acho que uma primeira coisa, né, para ser pensada, né, de como é que você... Se eu fosse da SEDAI, né, e quisesse que a SEDAI não fosse privatizada, fosse um técnico da SEDAI, ou fosse um diretor da SEDAI, a primeira coisa que eu queria fazer era de rediscutir esses contratos, né? Dizer, bom, como é que a gente vai fazer novos contratos, né, que sejam mais inclusivos, que sejam abertos, né? Enfim, estou dizendo isso porque assim, a gente conhece várias empresas de saneamento, a Copasa,
Sabesp, enfim, até a empresa do Pernambuco, a do Ceará, todas elas têm contratos, né? Só que não tem a SEDAI. Então, é uma questão, né? Eu deixei aqui a discussão, né, da privatização, né, que eu acho que é o último ponto para a gente discutir, né, e tem 3 modelos, né? Ninguém teve acesso ainda ao documento do BNDES, né, mas eu tenho acompanhado isso pelo valor econômico, por algumas pessoas que estão estou tentando conseguir esse documento do BNDES, enfim, por outras fontes que não são fontes formais, né, de gente que trabalha lá dentro, que a vida é assim, né? Enfim, mas tem 3 propostas, né, que o governo do Estado teria que decidir, né. Uma proposta é a venda completa da SEDAI, né, que essa é defendida pelo governo federal, né, então vende tudo, né, e com esse recurso você cobriria uma parte da dívida do governo do Estado, né. Qual é o problema da venda completa da SEDAI? É a fragilidade dos contratos, né, porque a empresa que for assumir, né, mesmo que mude a lei de saneamento, né, na discussão do novo marco regulatório, né, está tendo algumas mudanças, né, a ideia seria que os contratos de programa não seriam mais válidos, né, mas está tendo uma série de mudanças, de emendas, né, estou acompanhando mais ou menos isso no Congresso Nacional, né, e tem emendas que dizem que os contratos seriam válidos até um prazo X, né. Então, assim, nenhuma empresa com um mínimo de bom senso, né, vai querer pegar, investir sem segurança contratual, né, sem segurança jurídica. Então, esse é um problema, né. A outra opção, que seria também essas são as 2 opções de fazer caixa, né, para o governo do Estado. A outra opção é a concessão onerosa, né, porque caso as pessoas não saibam, né, eu acho que isso é uma coisa que é importantíssimo deixar claro, né, a concessão da P5 é uma concessão onerosa. O que é uma concessão onerosa? Todo mês, né, a empresa, né, ela deposita um valor para a prefeitura, né, além da taxa de regulação. A taxa de regulação normal, mas todo mês ela deposita um valor para a prefeitura, né. O que a prefeitura faz com esse dinheiro? Eu gostaria muito de saber, né. É um dinheiro livre, né, que entra no caixa da prefeitura, né. Eu me lembro que quando foi feito o contrato, né, esse contrato com a P5, né, a gente tentou discutir uma lei, eu me lembro que está no projeto de lei do Eliomar, né, na época que era vereador, que seria para fazer um fundo, né, vincular esse recurso a um fundo de saneamento para investimento em favela, né, o que seria bastante razoável, né, mas não, né. Então, o modelo que está sendo discutido é esse, né, usar os recursos para o pagamento da dívida do Estado. Então, essa é uma segunda opção. E a terceira opção seria fazer o que eles chamam de IPO, né? Ou seja, a abertura do capital da SEDAI para você ter venda de ações, né? Ela abriria, mas isso também implica numa série de questões. O Victor tentou isso. Mas... Ninguém comprou nenhuma ação. Pois é. Então, esse seria o modelo mais complicado, né? Tinham outras propostas anteriores, né, mas que não estão na modelagem. Essas são as que estão na modelagem. Antes tinha outra proposta que era, por exemplo, manter a SEDAI como produtora de água, né, e essa não entrou, né, e deixar a SEDAI como produtora de água, e você teria blocos de concessões, né, para distribuição e para os esgotamento sanitários, né, ou manter a SEDAI só com a água e fazer o mesmo modelo da P5 e ter concessões só para o esgotamento sanitário, né. Manter a SEDAI com a água é o modelo do Niterói. Seria um modelo... Produz e vende, produz e vende, exatamente, e faz o esgoto. Né? Mas, enfim, esses não entraram na modelagem, né? Os 3 que estavam sendo discutidos na modelagem são essas 3 possibilidades, né? Provavelmente a mais viável, né, é a do meio, né? Mas essa do meio não possibilita isso? Conceder os serviços de distribuição em umas Exatamente. áreas e a SEDAI ser produtora só e vender água. Mas Pode. é sempre isso. Você vai faz Pode, água poderia ser, mas na realidade a ideia é a SEDAI pode continuar como produtora, né? Eu acho que o modelo mais possível de acontecer, vendo o cenário, né, é deixar a SEDAI produzindo água
e fazer como você faz para a água de Niterói. Vende, né? Vende É um modelo de concessão de energia elétrica, né? e você faz vende a produção, distribuição. Agora, assim, Modelo documentado pelo Estado. é uma questão, né? Porque assim, o valor que a Água de Niterói paga para a SEDAI é um valor abaixo do valor que deveria ser pago, né? Então, assim, isso é um problema, né? Porque na cidade a Água de Niterói está lucrando em cima da SEDAI, né? Está vendendo água por um valor acima do valor que ela nessa diferença, ela tem um lucro, né? Assim, eu acho, assim, no meu ponto de vista, né, que é possível você fazer prestação de serviços boas e satisfatórias. Tem vários SAIs, serviços autônomos municipais no Brasil, que fazem serviços super bem e que operam são serviços públicos municipais, sem operar na lógica do lucro, entendeu? Inclusive com o modelo de tarifa social, inclusive com a está na lista do Trata Brasil. Está na lista do Trata Brasil porque realmente eles são bons, porque o Trata Brasil é uma ONG que é abertamente a favor do modelo privado, né? Então, se você colocou Uberlândia, Uberaba, uma série de municípios, né? Ontem SAIs na lista, né? Ontem, por exemplo, saiu uma matéria, né? A gente está falando da SEDAI, que a SEDAI é ruim. Ontem, para quem não viu, saiu uma matéria na Folha ontem sobre Vitória da Conquista na Bahia. Não sei se alguém viu essa matéria. Não. Vitória da Conquista tem um serviço prestado pela Embasa, né? Vitória da Conquista tem quase 100% de água de esgotamento sanitário. Tem rua não calçada mesmo de Vitória da Conquista que tem rede de esgoto. E porque a Embasa optou por investir massivamente em Vitória da Conquista. Fez uma experiência, né, naquela cidade. Só está faltando de atendimento em Vitória da Conquista uma parte das comunidades rurais. E a Embasa é uma empresa pública, né? Enfim, cujo governo da Bahia não tem a menor intenção de privatizar. Então, eu acho que a gente também tem que começar, né, a pensar o modelo que a gente quer, né, em termos de controle social, em termos de discussão. Eu acho que é um pouco isso. Vou deixar para o Aécio entrar na questão dele, depois a gente abre para o debate. Obrigado. Beleza. Você não tem nada, né, de apresentação, vai fazer aqui uma apresentação pra gente. Aí você fala, deu 30 minutos, né, pra você falar com a gente. A ideia é a gente ir até umas 8h30, tá, pessoal? Eu posso falar mais uns 30 e até 8h30 de discussão, de 7h30 a 8h30 de discussão. Eu não sei se eu chego nem a 20. Não, beleza, fica à vontade. E só pra dar Que animou muito. a pizza, Oi? você não chega a pizza? Ah, vídeo. Não, porque na verdade, fala isso. Só antes de você falar, só para eu dar o informe, não era piada que eu estava falando, quem foi eleito para vice-presidente do Conselho Consultivo é o senhor Márcio Henrique Garcia, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro. Presidente do Sindicato da Polícia Civil. Não foi eu, mas Então, e que trabalha no governo também, então... Bota. Bom, primeiro agradecer o convite, né, feito pela Casa Fluminense. A FASE é uma organização que, desde o início, participou, não tão ativamente, mas participou de todo o processo de elaboração do plano. Mesmo criticando, e depois eu posso falar um pouco disso, nós avaliamos que era importante ocupar aquele espaço. Né? Quando vocês olharem, quem já olhou as publicações, inclusive são boas publicações, boas cartografias e mapas, a gente discutiu. Está lá o nome da fase, inclusive o meu nome. Eu ainda tenho nesse caso, não sei se é felicidade ou infelicidade, que é letra A. Então, somos os primeiros quando pega lá. Tá lá, tá. Deu conselho. Mas antes disso, a fase, anos 80, 90, ela teve muita presença na Baixada Fluminense, na articulação das organizações, movimentos sociais, na luta do saneamento,
a professora Ana Lúcia Brito, uma jovem docente, pesquisadora que enfim, ela estava lá, ela sabe isso melhor do que eu, porque nessa época eu não estava na fase. E quando eu ingresso na fase, claro, tinha esse trabalho na região sobre o saneamento, né, tratando do saneamento. Foi formado um ator muito importante, que foi o Comitê de Saneamento e Habitação da Baixada Fluminense, então naquela época das associações, federações. Mas quando eu entrei na fase, eu também acabei entrando nessa temática e que aparece no plano, a Suyá também participou, que foi do projeto Iguaçu. Tem pessoas aqui que acompanharam, né, na dimensão do controle social, participou um pouco disso e depois eu acompanhei um pouco o plano e nós fomos eleitos à fase, junto com outras organizações, para integrar o Conselho Consultivo da Câmara Metropolitana, que foi em Niterói, não lembro nem mais o ano 2014, 2015, não, 16. Não, foi 18. Agora 18. É que o tempo está tão... aceleração do tempo. Foi mais, Bom, foi isso mais do ano passado. é um parece. pouco para situar. E quero aproveitar que está sendo registrado, eu também estou igual a Ana, eu tenho muitas críticas à gestão da SEDAI, mas eu sou terminantemente contra a privatização da SEDAI, não tem nem meio termo, é contra, e depois a gente vê como é que fica no processo, que é uma luta já histórica, né, de como a gente pode incidir na gestão dessa companhia, mas enfim, mas nós da fase também não defendemos a privatização. Já adianto isso, se por acaso eu vou fazer alguma crítica, enfim, à SEDAI. Bom, a primeira coisa, que dialogando um pouco com a questão que a Ana coloca, e eu fiquei zigue-zagueando, porque eu vou falar exatamente o que no sábado eu encontrei, sábado ou sexta, encontrei o Henrique numa atividade que a gente estava participando na área portuária, e fiquei pensando, e já repensei, redesenhei 3 vezes, talvez a Ana tenha dado a dica que ela coloca uma questão sobre a participação do saneamento e o quanto o saneamento não mobiliza, muito pouco. Claro que eu não tenho uma resposta, talvez seja mais fácil responder o que é o ser, uma questão filosófica, a pergunta lá do Kant, do que responder isso. Mas já de cara, tem pelo menos assim, 2 características desse plano, pelo menos 2, que eu acho que ajuda nessa reflexão. A primeira delas é como esse plano ele foi elaborado. Por mais que tivessem pessoas e organizações e funcionários públicos de muito boa vontade, esse plano, na sua construção, no que tange, pelo menos, a participação social, foi feito de forma muito verticalizada. Então, isso já de cara já traz uma dificuldade, independente de todos os problemas que a Ana já apontou, porque se você olha também como é que é a mobilização dos municípios, também não é algo muito fácil. Mas isso é uma primeira questão. O que significa, qual é a relação participação com esse plano? Já para começar. O outro ponto, e também eu e Ana já conversamos algumas vezes sobre isso, não dá para olhar para esse plano e falar assim, pô, isso aqui, joga essa porcaria na lata do lixo. Não é isso. Tem coisas ali, sim, tem coisas interessantes, tem coisas muito positivas e tem coisas muito problemáticas. Mas uma marca do plano, que é o segundo aspecto, quando olha para o seu conteúdo, fica visível que é o aproveitamento dos programas,
do que foi projetado em termos de obras, enfim, e o saneamento fica muito evidente, inclusive na parte de macro-drenagem, que aproveita boa parte do projeto Iguaçu, do campo da macro-drenagem, coloca dentro do plano. É um pouco, então, uma janela de oportunidade para botar tudo numa publicação só. É quase isso. Eu estou sendo meio caricato falar que é para botar tudo numa publicação, mas é quase isso, considerando o que a Ana coloca, a total ou a baixa falta de diálogo com os entes municipais também. Isso foi uma questão, além do limite, com o conjunto da sociedade civil, com toda a sua diversidade, teve essa dificuldade no diálogo com as prefeituras que a Ana já colocou. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, a fase, o observatório, porque não é só observatório. O laboratório de estudo de águas urbanas. Exatamente, laboratório. A gente observatório É tudo. né? A gente Tá, então não tem problema falar só observatório nesse momento, dá uma colher de chá para mim. Mas nós participamos, acompanhamos em Caxias parte do processo de elaboração do Plano Municipal de Caxias. Exatamente, alterou, é verdade, mas ali já se identificava essa incongruência, essa falta de diálogo. Então, esses dois aspectos. Eu poderia mencionar outros, por exemplo, quando você olha também na parte de saneamento e de macro-drenagem, além das questões que a Ana coloca, uma visada, na época a gente era o pezão, mas isso é o espírito do tempo, é uma visada sempre para a iniciativa privada. O que a iniciativa privada pode aportar? Então é sempre pensando parceria público-privada, enfim, sempre subestimando a capacidade fiscal do governo estadual. E também foi nesse contexto mais recente dessa calamidade econômica do estado do Rio de Janeiro. Então isso eu acho que são elementos para levar em consideração, para amplificar esse desafio, como tratar esse plano, sabendo que, infelizmente, no Brasil, algumas legislações, alguns planos se efetivam, mas a maioria não se efetivam. Isso é sempre... Quem está mais, como nós aqui nessa sala, estamos mais na esteira, na esfera institucional do planejamento, é sempre aquela ansiedade, aquela frustração. Eu lembro sempre, esse dia eu tive com o Fabrício, a fase, não lembro se você estava nessa época, a elaboração do plano de Mesquita. O diretor, né? O plano diretor, você deve ter lido. Aquilo era a comuna de Mesquita, em vez de comuna de Paris, e tolamente eu e Fabrício pensando, não vão aprovar. Você estava, não vão aprovar esse plano. Quando chegar na Câmara vai ser presunção nossa. Aprovaram, legal. E plano bonito, bem feito, delimitando áreas prioritárias de saneamento, macro-drenagem, abastecimento de água, tudo. Aprovaram, o prefeito lá, teu camarada Arthur Messias, sancionou e acabou. É você mesmo. Sancionou e não andou. Então isso também é importante, porque senão pode parecer assim, lá vem esse cara, o troço já está ruim, ele vem com essa fala pessimista, distópica. Não é o caso, mas também para a gente pensar nas nossas estratégias. Isso então é uma dimensão. A outra é o seguinte, é o que eu estava conversando até ainda há pouco aí. O que significa o vício? Primeiro é esse alucinado, que a gente já sabe, serei cuidadoso, na verdade, né? Agora que eu lembrei, a fala inicial. Enfim, que a gente já conhece, o melhor exemplo foi aquela gravação
na ponte Rio-Niterói, que ele sai vibrando, aquilo ali já diz tudo, inclusive as relações, né, que são estabelecidas, que eu acho que isso aumenta o desafio. E, por outro lado, eu acho que o Witzel, ele guarda aí uma certa diferença do presidente da República. É isso mais ou menos que eu estava falando. Talvez pela origem dele, aonde que ele está, que não é simplesmente como o presidente da República tem tentado fazer, que isso já está muito evidente para todo mundo, é uma destruição total. Destrói tudo e vamos reconstruir, começar do zero. Se possível, criar uma sociedade distópica mesmo, mas claro que também não é só uma alucinação louca, que tem uma patologia psíquica. E isso está junto com o ministro da Economia, com o Guedes, e o neoliberalismo volta com muito mais força e transformar isso aqui, no último texto que eu produzi, numa grande plataforma de produção de proteína e soja, e basta. Essa é a ideia. Então está combinado. Só que o Witzel, ele já começa a fazer movimentações para se descolar disso. Então isso é a primeira coisa, que talvez seja um centímetrozinho de alento, né? Por quê? Porque tem toda essa arbitrariedade, mas ele sempre vai buscar algum verniz de legalidade. Isso é fato, por alguma razão, e vai anunciar, quer dizer, nem chegou a anunciar, mas vai tentar ver algum recurso para algum projeto de urbanização, como já está se falando da Rocinha, mas claro, com essa marca autoritária. O que eu quero, assim, que talvez explique um pouco mais, não é uma outra coisa, e isso vai, o que ainda é um contorno, pode se consolidar mais à frente nessa disputa municipal. Eu já tenho namorado com determinados setores, digamos, liberais, se a gente coloca ele no campo neoconservador, neofascista, chama do que quiser, mas isso é um aspecto que eu acho relevante nesse caso. E, por outro lado, uma questão que a Ana mais ou menos já apontou, que tem relação com os planos municipais, é a situação das câmaras da região metropolitana. E outra coisa, eu seria incapaz de ter uma visão mais abrangente, holística da região metropolitana. Eu olho para a Baixada. A Baixada eu conheço um pouco, não só pela minha vivência pessoal, como pelo trabalho da FASE. Se você pegar cada Câmara Municipal, pensa a LERJ, que já está ruim, que é pior do que a anterior, no sentido de porosidade democrática, de pessoas liberais e humanistas que não usam arma. Eu sou da ERJ e joga para cada Câmara Municipal um cálculo exponencial. Bem, isso vai piorar. Você vai na Câmara de Nova Iguaçu, na Câmara de São João de Meriti, ou seja, a gente fala do bloqueio desses canais de diálogos institucionais. Nos municípios, essa complicação é maior. Então, eu quero dizer que estamos diante desse cenário. Aí o outro, que aí eu acho que vai diretamente na questão, não só que a Ana coloca, mas eu acho que é um desafio para a gente, nesse momento, né, tão conturbado, desse neoconservadorismo, e do meu ponto de vista, a Casa Fluminense, ela cumpre um papel muito positivo, é como as questões, aí eu estou indo para além de saneamento, e o plano pode ser sempre uma oportunidade para isso, esse plano metropolitano. É como as questões metropolitanas, elas podem se assentar, pelo menos em parte do tecido associativo fluminense. Porque, claro que a Ana tem não uma resposta acabada, ninguém aqui tem uma resposta acabada, mas a gente tem um diagnóstico. Como você entra
numa favela e com todos os problemas quando chove e quando não chove, de saneamento, de falta de tratamento, de tudo, aquilo não mobiliza, por exemplo, como mobiliza a questão da violência policial. Claro que a falta do saneamento ou da água é uma violência institucional, a violência estatal é uma outra dimensão da violência. Mas isso, a questão da segurança, isso mobiliza. Na Maré até vi, tem uma galera que está trabalhando chamado Data Lab, né, que é o Coco. Ah, legal. Ah, que bom. Isso. Cocosar. Tem o observatório do canal do Cunha. Mas isso, por mais que tenha uma estabilidade no tempo, no conjunto ali são episódicos. Episódico não é a melhor palavra, mas é muito aquém do que precisaria, do que se poderia mobilizar. Então eu fico pensando que um desafio no campo da sociedade civil é não perder esse horizonte numa era, e é importante esses movimentos, mas aonde tem predominado uma agenda muito mais difusa, o identitarismo. Eu já estou começando, não tem como eu desenvolver, não parei para pensar, e nem é o caso, mas o tempo está mostrando meio que a gente estamos caindo na armadilha desse pluralismo do associativismo. E não estou dizendo com isso que questões, seja do movimento negro, seja mulheres, seja a questão da saúde, claro que o saneamento é uma interface direta, tem uma relação direta, não estou dizendo que não, isso não tem sentido, vamos agora fazer a discussão da produção da cidade, da infraestrutura urbana, ou vamos fazer uma discussão aqui no recorte estritamente econômico e de classe. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é reconhecer que carece, já há algum tempo, na região metropolitana, um ator político que consiga minimamente dialogar com essa dimensão, com essas questões da metrópole, da infraestrutura urbana que passa pelo saneamento, que passa pela mobilidade. Isso tem faltado. Eu acho que... E o Rio, isso é muito especial, porque você vai para qualquer outro estado, não deixa de ter, de forma alguma, tem as lutas difusas, agendas cada vez mais difusas. Você vai... Não gosto de elogiar muitos paulistas, não, mas... Tu vai para São Paulo, brincando, eu sou um dos cariocas que adoro São Paulo. Tirando engarrafamento, eu gosto muito. Mas tu vai para São Paulo, a fase tem uma atuação, uma presença, né? Em Pernambuco, tu vê muita mobilização que pega coisas, uma agenda, digamos, mais abrangente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito essa dificuldade. Então, já de cara, isso eu acho que é um grande desafio. Mesmo que você pense até numa parte da metrópole, sou eu, falei, eu vou ignorar, eu falei que eu não ia falar. Cheguei a 20, mais 5, porque falta outra parte da conversa. Mais 5, que é o seguinte. Então, acho que isso é uma dimensão, é um esforço. É um esforço que eu acho que deve se pensar. Volta e meia tem algumas iniciativas e talvez o plano na dimensão da sociedade civil seja essa oportunidade, independente do que vai ser feito na região. Porque a gente estava conversando aqui, a Suyá, conversando com o Marcos do SEDAC, comigo pela fase, a gente tem um compromisso de organizar uma oficina em Caxias para debater parte do plano. Tá, legal, isso continua. Mas eu acho que valeria a gente estar pensando nisso. O plano metropolitano, que também plano metropolitano achar que vai sensibilizar, mas a gente tinha que pensar melhor o que a gente aproveita nesse momento. E levando em consideração, claro que são eleições municipais, mas nós que estamos nessa raia da institucionalidade, a gente não pode perder isso de vista. Isso é então, um aspecto.
E o outro, que para mim não é pouca coisa, a despeito das considerações preliminares que até o Bruno estava me falando, eu acho que o legislativo, talvez com uma outra estratégia nossa, Henrique, deveria ter um diálogo, pensar numa nova, nós também participamos, uma nova incidência ali, para além do Valdec. Como é que faz isso? Sensibilizar. Eu não estou falando nem do processo ainda de judicialização. Eu acho que é um processo de convencimento, porque é isso. E ainda mais a eleição chegando, cada um tem a sua agenda prioritária. Cada um vai ter lá as suas prioridades. Mas eu acho que valeria, dentro desse plano, o que poderia ser definido como prioritário, que pudesse dialogar com parte ali, principalmente os parlamentares e as parlamentares do campo democrático. Eu acho que isso é algo que deveria ser considerado. Bom, em linhas gerais, eu acho que é isso, e de fato é muito difícil, porque num olhar retrospectivo, o saneamento, pelo menos na Baixada Fluminense, foi capaz de mobilizar muito, muito. E é verdade que as condições, a infraestrutura na região, na Baixada, modificou bastante. Eu sou da era que isso já virou folclore, de sair de casa, isso é muito comum quem mora lá. Aliás, você vai falar, parte das pessoas ainda vivem isso. De botar o saquinho de supermercado e agora com a nova lei só pode 2 saquinhos, ferrou. Mas você pode colocar o saquinho e tal. Mas tem alguns lugares até bem periféricos que não precisa disso. No entanto, se chover muito, o rio vai transbordar. E mesmo assim, em alguns lugares, que eu acho que o projeto Iguaçu ainda está segurando um pouco, mas você tem ainda esse problema. Mas não é igual era nos anos 80 e nos anos 90. Mas, então você tem um certo... A infraestrutura urbana teve, vamos dizer assim, uma maquiada. Por outro lado, você tem essa agenda cada vez mais difusa, muito difusa, muito difusa. Isso não é pouca coisa. E não estou vendo isso só como negatividade, é manter isso, mas como você transpõe e pensa numa agenda, né, mais integradora, porque não dá para você, e não somos tantos assim. Tem esse aspecto, ia falar um terceiro agora, mas que fugiu, talvez no nosso diálogo eu volte a lembrar. Ah, sim, isso não é pouca coisa, porque eu tenho dúvida, longe de ter uma polêmica aqui, mas eu tenho dúvida se de fato nós estamos errados, sabe, na forma da sensibilização. Eu acho que tudo bem, a gente pode mudar um pouco, trazer a estética para o nosso lado, mas já foi feito também. Mas eu acho que tem algumas agendas que existe um certo cansaço. Intuitivamente, não é nada tão elaborado para uma pessoa, mas um certo cansaço de algumas figuras. As pessoas falam, pô, vou entrar mais nessa. Aquela velha conversa, o jargão sociológico, é o custo da participação. Então, porra, caramba, essa porra não dá em nada, mais uma reunião, cacete, eu não aguento. A gente sabe disso, fazer uma reunião sábado, domingo. Eu perdi um companheiro essa semana falando disso, tá? Então, na área portuária, nós atuamos recentemente, quer dizer, não tão recente, já deve ter 2 ou 3 anos, mas o Porto Maravilha, a operação do Banco Consorciado que teve essa etiqueta, Porto Maravilha. A gente atuava muito na Providência. As pessoas falam, ai meu Deus, reunião sábado, então, calma, por favor, calma. E ia durante a semana, às vezes acontecia sábado, mas tudo é muito sacrifício. Isso tem que ficar também na nossa conta, quando a gente pensar nessa estratégia da participação, porque também, porque isso está muito fresquinho na minha cabeça. Muitas vezes isso pode se voltar
contra a gente, que tem sido muito comum. E olha que eu sou de uma instituição de educação popular que considera muito importante a academia. A academia é vital. A confluência de 3 saberes do povão lá no cotidiano, educação popular e academia, essas 3 coisas juntas são importantes. E a gente está aqui do lado de pessoas do campo crítico da academia. Tá? Mas só que, às vezes, no nosso próprio campo, virou um jargão, lá vem esse pessoal da academia, lá vem esse pessoal da academia. Isso fica tanto na cabeça do pobre pesquisador, que ele fala, caramba, Não vou mais lá, não. não, eu tô com problema. Vamos Não tá com problema. Não, vamos simetricamente encarar essa discussão. Temos que encarar essa questão. Por quê? Porque isso acaba minando o outro lado, é desânimo e acaba inibindo a vitalidade que aquilo tem, a potencialidade de construção de conhecimento. Então, o que não está dando certo, eu acho que você também está fazendo isso, certamente, mas eu estou pegando esse gancho, já que tu jogou a bola e ela está quicando, é sempre não perder isso de vista em relativizar um pouco. Porque senão a gente cai naquele velho populismo sociológico, se quiser, do basismo. Né? Sempre o oprimido, lembrei do título do livro, está com toda a razão. Calma lá, espera lá, sim, está com razão, mas vamos conversar. Como é que a gente pode fazer coisas juntos e mudar isso? Porque senão fica um fardo também muito pesado e eu acho que ele não é realista. Eu acho que tem do outro lado também o desejo de falar, estou cansado, eu não quero participar. Não quero. E a Ana já tocou nisso logo no início. E eu estava falando com a Suyá. As pessoas, que também concordam, as pessoas estão se movimentando muito. É pela obra. A obra vai acontecer. Se anunciar lá que na beira do Sarapuí, como é o nome? Inter. Se falar assim, ó, Interbaixada, daqui a um mês, se o governador falar isso amanhã, pode falar, tanto faz Record e Globo, provavelmente ele vai falar primeiro na Record, até isso ele é mais esperto, ele transita mais. Mas enfim, se falar, as pessoas vão se mexer, como é comum na habitação. Ou se tem saneamento, vai passar um duto na região que a pessoa mora, por exemplo. Então, é um pouco isso. São pontos que eu acho que... Só pegar um gancho do Aécio, quer dizer, às vezes eu acho que é muito... Eu sempre, na academia, a gente tem sempre uma discussão de que é importante, quer dizer, participar na política pública, né? E não participar no controle de obra. Quer dizer, a participação no controle de obra é uma coisa que se esgota, né? Tem um tempo curto. A obra acabou, você resolveu ou não resolveu o problema, mas a obra acaba, né? Então, como é que você constrói essa participação? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? De dizer que as pessoas, quer dizer que tem algum sentido participar na política pública. Por exemplo, participar na construção de planos, né? Ou de controle social da política. Quando você vê que o plano fica na gaveta, né? Ou como as coisas não vão pra frente. Quer dizer, como é que você lida com isso, né? E por último, eu acho assim, a gente está começando a fazer lá, assim, acompanhou um pouco e tal, a Marina também, a gente está começando a fazer um trabalho lá no meu grupo de pesquisa com escola, né? E eu também tenho trabalhado muito com a Luciana Lago num outro projeto lá que a gente trabalha com ocupação solar na cidade, com escolas de Caxias, né? E a gente está vendo assim, que talvez a gente tenha que voltar para a escola. Eu acho que a gente tem que recomeçar, entendeu? Assim, a escola pode ser um lugar de discussão com os alunos, através dos alunos você chega aos pais, né? E assim, é um trabalho muito de formiguinha, mas que a gente, no momento atual, eu acho que tem que voltar para o trabalho de formiguinha se a gente quiser mudar alguma coisa. E não vai mudar no curto prazo, né?
Isso eu tenho, Essa não. isso eu tenho de certeza. Então, Só uma fiquei numa dúvida em relação ao que a Ana falou sobre a questão da Genesa e Niterói. Tá. É Genesa? Eu não consegui entender, porque lá na região dos lagos, a Prolagos e a Constantino do a Naíba são... Genesa não regula, só rapidinho, a Genesa não regula águas de Niterói. Tá? A água de Niterói teve uma concessão anterior à lei que dizia que tinha que ter ente regulador. Né? Então, ela simplesmente foi. Ela foi. 98. 98. Né? Então, assim, a lei que diz que tem ente regulador é Política Nacional é 2007. Então, assim, ficou naquela coisa, não tinha regulador. Ficou no limbo, então. Ficou no limbo, né? Entendi. Tá. Eu queria. Essa ia falar uma coisa. Bom, eu acho que a gente já vai passar essa parte da câmera. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Aécio, queria pedir também